Quando a gente fala de família e trabalho, a gente tem que fazer algumas delimitações, como tu dissesse. Mas, ao mesmo tempo, abraçar ambos de uma forma muito intensa, né? Sim. O que o trabalho hoje representa pra ti? Olha, se fosse a Patrícia aqui do meu lado respondendo a sua pergunta, ele não consegue separar às vezes. A gente vai ter que trazer a Paty pra conversar junto, É hein? verdade. Por quê? Eu sou um cara que... Você me conhece há um bom tempo já, né, Dani? Mas eu sou um cara que, quando eu coloco um projeto de vida, eu coloco um projeto no negócio, eu vou até o fim, né? Eu quero fazer acontecer, tá? Então, pior ainda se disserem que eu não tenho capacidade de fazer. Aí eu provo Persistência total. total. Eu fui até... Me deram uma nomenclatura até interessante na pandemia, pós-pandemia, que eu era o antifrágil, né? O cara que não quebrava, né? Não Mas quebra. sim, a gente quebra, a gente é carne, né? A gente tem o lado emocional também. Mas o negócio para mim, a empresa para mim hoje, eu posso dizer para você que ela é parte de mim e todo o processo construtivo que eu tô realizando, acho que todos os processos construtivos que a gente está caminhando com a Sete Eventos, ele vai além de apenas o negócio, tá? Falar do Eixo A, por exemplo, para você, que é o Festival Gospel que a gente está para realizar agora em 2026, ele é uma coisa mais minha na parte pessoal, que eu recebi, né, de uma situação muito grande, essa missão de fazer esse evento gospel, sem nenhuma denominação religiosa, mas sim no formato espiritual, né, que a gente pode falar disso no outro momento. E o negócio, que é a empresa, que é a Sete Eventos, ela tem um DNA, a Sete Eventos tem um DNA do Augusto e vice-versa, e eu venho construindo isso a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então eu acredito que no decorrer de mais 2 a 3 anos, a Sete Eventos ela vai ser representada a nível conhecida, né? A nível de Sul Brasil, né? De uma forma muito grande, pelos grandes eventos que a gente vai realizar. E a nível Brasil ainda acredito que vai mais ainda pelos franqueados que a gente vai estar colocando nessa parte exponencial de formar pessoas e ter escritórios espalhados pelo Brasil. Excelente. Essa parte de franquia, ela é uma forma muito interessante de fazer a expansão da marca, Sim, né? Se tu fosse levantar aqui alguns pontos que são os mais importantes para fazer a marca e a empresa crescer, pontos, provavelmente a venda está dentro sim, disso, né? O bastante. que é mais importante ali na venda? Porque a venda é um fator da empresa, é um segmento da empresa, o comercial e a venda, que demanda muito trabalho dos empresários, Bastante. né? Os empresários precisam ter foco nisso. E hoje é muito difícil de você encontrar orientação nesse sentido. Quando a gente fala no segmento de franquia, a venda é fundamental. O que são os pontos mais importantes que tu vê para esse ponto da empresa? Olha, Dani, falar de franquia hoje é um adepto bem interessante, né? Eu estive à frente do Instituto Brasileiro de Franquia, do qual foi fundado aqui em Blumenau. Fiquei 5 anos à frente como presidente, teve a oportunidade de conhecer o Instituto também. Sim. Tive acesso a inúmeras franqueadoras em nível de Brasil. E hoje o processo de franchise no Brasil, ele é um pouquinho ainda a ser estudado melhor. As empresas talvez não tenham entendimento total do que é o processo de franquia e deveriam procurar estudar mais. Mas eu digo que toda empresa pode ser uma franquia, mas nem toda empresa pode ser franqueada, tá? Então, falando para quem está assistindo, toda empresa pode ser uma franquia, mas nem toda empresa pode ser franqueada. Por quê? Pegando a fala do Marcos Lemones ali, né? Eu gosto de acompanhar ele muito bem, porque ele entra numa empresa e faz uma transformação, né? E se hoje eu tenho um produto bom, né? Se meu produto ele é vendável, ok? Eu preciso do quê? Preciso de criar uma equipe com processos para esse produto, né? Para a fabricação desse produto, tá? Se eu fabrico ele. E depois tem a questão das pessoas em si. Então, produto, processo, pessoas. Eu poderia até falar dos 4 P's, né? Praça também, né? Mas o processo de franquia, se eu não tenho um produto que ele seja vendável, que ele tenha desejo de compra do consumidor, eu já estou meio que pecando se eu desejar meio que formatar minha empresa para franquia. Esse é um ponto. Meu produto é bom, mas eu não tenho um processo interno do meu quadro de equipe, de colaboradores. Eu tenho que primeiro criar processo, tá? Eu tenho que ter esse processo. Imagine que você
olhasse para o McDonald's hoje, que tem praticamente mais de 34 mil lojas no mundo, 34 mil lojas, imagina. Você vai comer um McDonald's aqui, comer um McDonald's em São Paulo, comer um McDonald's em Nova York, no Times Square. Vai mudar, né, a questão do atendimento na língua, né? Mas existe processo. Para ele chegar a esse ponto, existe processo. Então, se o produto vende, tem um processo, eu só tenho que trabalhar a parte da cultura da empresa, cultura organizacional, para eu realmente pensar em expandir como franquia. Mas tem diversos modelos de franquia, né? E no caso das 7 Eventos, a gente vai expandir praticamente 80% a estrutura comercial e 20% a parte de organização. A parte de organização, parte da franquia ainda vai ficar na estrutura das 7 Eventos, tá? Para garantir a questão da realização dos eventos. E nessa área de eventos, o que tu poderias levantar que são os maiores erros que as empresas de organização de eventos cometem? Olha, eu posso até meio que criar uma situação ruim, contrária contra mim mesmo respondendo essa pergunta. Mas se eu fosse listar para você, eu poderia trabalhar no principal, que é o atendimento ao cliente já, tá? E não é só do mercado de eventos. A gente pode falar aí meio que... No geral, né? No geral, tá? As empresas pecam demais na questão do atendimento, do pós-venda. Inclusive, entregamos agora recentemente a Feira Casa e a minha abertura dentro do evento foi justamente em cima dessa pergunta aí, quase praticamente, que é se você vem atender um cliente aqui na feira e não faz um pós-venda, você está perdendo e muito, tá? É um investimento alto uma feira, Exato. né? Para os fornecedores da feira. Exato. A feira é um investimento super alto. Então, assim, se realmente não é aproveitado todas as etapas da venda, e o pós-venda é uma delas, Sim. Realmente é um desperdício muito grande, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que falta capacitação para algumas pessoas que nasceram dentro do mercado de eventos, tá? Eu fui projetado, mas busquei capacitação o tempo todo, tá? Fiz curso de turismo e hotelaria, né? Para poder buscar alguma coisa relacionada ao trade do turismo, né? Fiz especialização de venda, fiz especialização de oratória para falar em público. Então, quando eu vou na televisão hoje dar uma entrevista, né? Não é porque eu estou fazendo isso corriqueiramente que aprendi, né, a falar em público. Não, no começo era horrível. Dava um nervosismo, ia dar umas 3 vezes no banheiro antes de dar uma entrevista. Acontece mesmo. Hoje tá aqui contigo falando naturalmente assim. É um trabalho, né? É um dia a dia, um tijolinho por tijolinho para poder viabilizar. Então, respondendo a tua pergunta, acho que o empresário do mercado de eventos, ele precisava adotar uma cultura dentro da empresa dele, tá? Ele precisa ser familiar ainda mais, né? Adotar uma cultura ainda mais ser familiar. É uma empresa familiar, igual no caso a 7 Eventos, eu e a Patrícia trabalhamos, né, juntos, né? Uhum. E um dos principais situações referente ao mercado como um todo, vamos falar de eventos, estamos falando de evento, cuidar com a gestão. A gestão financeira, acho que cai um pouquinho na tua área, né? A Sim. gestão financeira da empresa e usar o mesmo dinheiro PJ para o PF, acho que é um grande risco para muitos empresários. Isso a gente vê muito acontecer, né? Com pequenos empresários, quando estão começando, eles não têm ainda noção, até porque a gente não tem educação financeira nas Exato. escolas, a nossa educação é defasada nesse sentido, Sim. né? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho de gestão ou buscar consultores, buscar mentores que trabalham a parte de gestão, a gente pode perceber que o primeiro ponto é você separar uma coisa da outra, né? Exato. O que é a empresa e o que é as pessoas da família, Exato. né? Porque apesar de você trabalhar em família na empresa, cada um tem que ter o seu salário, cada um tem que ter o seu próprio labore. É claro, a gente sabe que no início isso é muito difícil, né?